Uma operação você sabe como começa e nunca sabe como termina. Essa é um grande exemplo. Tivemos a primeira fase, com a prisão de alguns personagens, e o Permínio não entrou nessa primeira fase porque nós não tínhamos elementos para dizer que ele participava. Veio a segunda fase com elementos. Outras fases podem surgir, e aí novos indivíduos podem ser colocados no polo passivo das demandas. O importante frisar é que o depoimento ele não pode ser palavras ao vento. O que nós reforçamos nesse depoimento foi o que havia de indicativo dentro do processo para que então a fala ela feche um raciocínio com base em provas, e o que foi dito pelo dito. Então, em relação a outros secretários, o que nós temos é uma aproximação. Uma aproximação não é crime, uma simples aproximação não é ato criminoso. Então, que fique claro que as pessoas citadas no depoimento que não relatam crime não tem nem que se preocupar com esse depoimento. Doutor, o Alan Maluf chegou a ver um pedido de prisão. Ele disse no primeiro depoimento que não tinha pago propina. Depois daqui a audiência ele confirmou que ele tinha mentido, mas ele ainda é só testemunha. Como é que é a situação dele? É o que eu volto a frisar. As operações elas se desencadeiam em fases, então novas fases podem surgir. Promotor, hoje o Alan Maluf é investigado, o senhor poderia dizer a respeito neste processo não, uma vez que este processo já está formado a tríade processual, então não tem como incluir alguém no meio do processo. Volto a frisar, novas fases podem surgir. Mas a promotora... Agora, o GAECO e o Ministério Público nunca diz o que vai fazer, e sempre o que fez. Então o que nós fizemos até agora é o que está público. Ele disse que a data que consta a assinatura do Permínio no livro do edifício, ele não teve com o Permínio naquele dia, mas em outra ocasião não deixou registro. O GAECO já sabia disso? Isso influencia de alguma forma? Não, nós já tínhamos esse depoimento formalizado no GAECO, né? O que deixa mais notório ainda que, além do Giovanni, o Permínio possivelmente tinha contato, por exemplo, com o Edésio, que era uma pessoa que funcionava dentro do próprio escritório, uma vez que a entrada é direcionada àquele local, não era exclusivamente ao prédio, mas sim àquele local. Então ele esteve lá, não por uma vez, não somente por uma vez, mas pelo menos por duas, e uma para tratar exclusivamente deste grande negócio que ia se tornar o projeto Escola Legal. Doutor, a doutora Selma já indeferiu um pedido de prisão do empresário Alan Maluf. Certo. Há possibilidade de o GAECO pedir uma nova prisão dele com essas novas provas? O que nós temos objetivamente é que houve um pedido, e aí eu sei por vocês, de prisão do empresário Alan Maluf, numa outra operação que não tem absolutamente nada a ver com o GAECO, nem é do GAECO essa operação, nem é presidida pelo GAECO, perdão. Então, volto a reprisar. Novas fases podem surgir? Pode, inclusive com personagens com foro. Tudo depende das provas e do contexto que se tem, uma delação com base no que já pré-existe. Esse é o cenário que a gente trabalha. Então hoje ele está sendo investigado por isso na Operação Rembra? Não, volto a falar, a Operação Rembra, tanto primeira quanto segunda fase, elas já estão formadas a tríade processual. Não inclui-se ninguém no meio do processo. O que nós podemos ter, o que nós podemos ter são novas fases, e aí demanda uma estrutura processual, chamada PIC, ou inquérito policial. Agora, se vai ter, aí já foge da nossa... da questão da inteligência investigativa. Nós só falamos o que nós já fizemos. Mas essa denúncia ainda pode ser aditada para incluir ele em outros crimes? A denúncia pode ser aditada a qualquer momento. A denúncia pode ser aditada a qualquer momento, mas nós temos que ter cautela com o aditamento. Senão eu tenho que reabrir prazo de interrogatório, e isso daqui já está finalizando. Então esse processo, espero que nós não tenhamos aditamento, e vamos com ele até o final. Outras fases podem surgir.